Eu sou o professor Adilson e nós vamos falar sobre sais. Nomenclatura e formulação dos sais. Fórmula do sal: cátion, que é o positivo, seguido do ânion, que é negativo. Cátion, exemplo, Na+. Ânion, exemplo, Cl-. Então, Na+, Cl-, mais 1 com menos 1 dá 0, então a fórmula fica NaCl. Observação: para ser um sal, o cátion não pode ser o H+, porque H+ é o ácido, da função inorgânica ácido. O ânion não pode ser o OH-, senão é uma base. O H-, que é um hidreto, também não pode ser o O-2, porque senão é um óxido. E também não pode ser O2-2, porque senão é um peróxido. Então, para formar um sal, nós não podemos ter estes que foram indicados agora, porque eles vão pertencer a uma outra função inorgânica que não é o sal. Nomenclatura do sal. Para cátions que possuem apenas uma valência: nome do ânion, D, nome do cátion. Nomenclatura do sal. Para cátions que possuem mais de uma valência. Nesse caso, nós temos duas formas de dar o nome. Vamos ver. Nome do ânion mais nome do cátion, terminado em ico ou oso. Neste caso, não se usa a preposição de. Nomenclatura do sal. Para cátions que possuem mais de uma valência: nome do ânion, D, nome do cátion terminado com a sua valência em algarismo romano. Então vamos ver alguns exemplos. Cl-1, cloreto. Na+, sódio. Positivo na frente, negativo atrás. A soma das cargas tem que dar 0. Mais 1 com menos 1 dá 0. Então a fórmula já está na sua proporção certa. NaCl. Um Na, um Cl. Essa é a fórmula do sal. Nome: cloreto de sódio. Outro exemplo. Br-1, brometo. Ca+2, cálcio. Positivo primeiro, negativo atrás. Ca+2, Br-1. Mais 2 com menos 1 não dá 0. Então o 2 do cálcio desce para o bromo, indicando a quantidade dele que vai precisar para zerar. Então 2 bromos, 2 negativos com 2 positivos zerou. Então a fórmula ficou CaBr2. Nome: brometo de cálcio. Outro exemplo. I-1, iodeto. Al+3, alumínio. Positivo primeiro, negativo atrás. A soma das cargas tem que dar 0. Então, mais 3 com menos 1 não dá 0. Então, o 3, que é a valência do alumínio, desce, indicando a quantidade de iodo. Fica Al+3. Nome: iodeto de alumínio. Esse é o nome do sal. Cloreto, Cl-1. Cu+2, cobre 2 ou cúprico. Cu+2, Cl-1, positivo primeiro, negativo atrás. A soma das cargas tem que dar 0. Mais 2 com menos 1 não dá 0. Então, o 2, que é a valência do cobre, desce para o cloro, indicando a quantidade de cloro que vai precisar para zerar as cargas. Então, CuCl2. 2 cloros, 2 cargas negativas com 2 positivas, zerou. Então, CuCl2 é a fórmula do sal. Nome dele: cloreto de cobre 2 ou cloreto cúprico. Outro exemplo. ClO-1, hipoclorito. Fe+2, ferro 2 ou ferroso. Fe+2, ClO-1, positivo na frente, negativo atrás. Mais 2 com menos 1 não dá 0. Então, a valência do ferro, que é mais 2, desce, indicando a quantidade de ClO-1 que nós vamos precisar. Então, FeClO2. Então, 2ClO, 2 cargas negativas, com 2 positivas do ferro, zerou. Então, a fórmula é FeClO2. E não pode esquecer dos
parênteses, tá? Porque o 2 não é só do oxigênio, o 2 é do cloro e do oxigênio, por isso a necessidade do parênteses. Nome dele, hipoclorito de ferro 2 ou hipoclorito ferroso. Esse é o nome do sal. Outro exemplo, NO3 menos 1 nitrato, AU mais 1, ouro 1 ou auroso. Positivo primeiro, negativo depois. Então, AU mais 1, NO3 menos 1. Mais 1 com menos 1 deu 0. Então, a fórmula já está certa. AU, NO3. É a fórmula do sal. Do nitrato de ouro 1 ou nitrato auroso. Outro exemplo. Cl menos 1, cloreto. SN mais 2, estanho 2 ou estanoso. Positivo primeiro, negativo atrás. Mais 2 com menos 1 não dá 0. Então, a carga, a valência do estanho desce indicando a quantidade de cloros que nós vamos ter. Então, 2 cloros, cada um negativo, então 2 negativos, com 2 positivos zerou. Então, a fórmula está certa, SnCl2. Essa é a fórmula do sal. Nome, cloreto de estanho 2 ou cloreto estanoso. Outro exemplo, S-2 sulfeto, Na+, sódio. Positivo primeiro, negativo depois. A soma das cargas tem que dar 0, mais 1 com menos 2 não dá 0. Então, a valência do enxofre desce, indicando a quantidade de sódio que vamos precisar para zerar as cargas. Então, 2 sódios, 2 cargas positivas com 2 negativas, zerou. Então, a fórmula é Na2S. Nome, sulfeto de sódio. Outro exemplo. CrO4-2, cromato. Mg mais 2, magnésio. Positivo primeiro, negativo depois. Então, Mg mais 2, CrO4-2. Mais 2 com menos 2, zerou. Se zerou, as quantidades já estão certas. MgCrO4. Essa é a fórmula do sal do cromato de magnésio. Outro exemplo. SO3-2, sulfito. Al mais 3, alumínio. Positivo primeiro, negativo depois. A soma das cargas tem que dar 0. Mais 3 com menos 2 não dá 0. Então, eles vão trocar os valores. O 2 do SO3 desce indicando a quantidade de alumínio. E o 3 do alumínio desce indicando a quantidade de SO3. Então, Al2, o 3 que desceu para o SO3, ele tem que vir entre parênteses o 3 do lado de fora. Então, Al2, SO3, 3. Porque esse 3 está multiplicando o enxofre e os 3 oxigênios. Então, tem que estar entre parênteses. Então, essa é a fórmula do sal, do sulfito de alumínio. Outro exemplo, MnO4-2, manganato. Cu mais 1, cobre 1 ou cuproso. Positivo primeiro, negativo depois. A soma das cargas tem que dar 0. Mais 1 com menos 2 não dá 0. Então, a valência do MnO4 desce para o cobre, indicando a quantidade de cobre que vai precisar ter. Então, 2 cobres, 2 cargas positivas. Com 2 negativas, zerou. Então, a fórmula é Cu2MnO4. Essa é a fórmula do sal do manganato de cobre 1 ou manganato cuproso. Outro exemplo, S-2 sulfeto. CO mais 2, cobalto 2 ou cobaltoso. Positivo primeiro, negativo depois. Mais 2 com menos 2, deu 0. Então, a quantidade já está certa. COS. A fórmula do sulfeto de cobalto 2 ou sulfeto cobaltoso. Outro exemplo. SO4-2, sulfato. AU mais 3, ouro 3 ou áurico. Positivo primeiro, negativo depois. A soma das cargas tem que dar 0. Mais 3 com menos 2 não dá 0. Então, a valência do ouro desce indicando a quantidade de SO4. E o 2 do SO4
desce, indicando a quantidade de ouro. Então, a fórmula vai ficar AU2, 2 ouros, portanto, mais 6. O SO4, entre parênteses, o 3 do lado de fora. Porque esse 3, como já foi dito, ele multiplica tanto o enxofre quanto os 4 oxigênios. Tá? Então, há necessidade de ter parênteses. Então, AU2, SO4, 3. É a fórmula do sulfato de ouro 3 ou sulfato cúprico. Outro exemplo, S-2, sulfeto. Sn mais 4, estanho 4 ou estânico. Positivo primeiro, negativo depois. A soma das cargas tem que dar 0. Mais 4 com menos 2 não dá 0. Só que a gente tem que observar, se for possível simplificar essas valências, a gente tem que simplificar primeiro, antes de descer esses valores para indicar a quantidade. Então, dá para dividir por 2. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, o 2 aqui vai descer, indicando a quantidade de enxofre. SnS2. A fórmula do sulfeto de estanho 4 ou sulfeto estânico. PO4-3, fosfato. Na mais 1, sódio. Positivo primeiro, negativo depois. Na mais, PO4-3. Mais 1 com menos 3 não dá 0. Então, o 3 do PO4 desce, indicando a quantidade de sódio. Na3, PO4. 3 positivos com 3 negativos. Essa é a fórmula do fosfato de sódio. Outro exemplo. PO4-3, Mg mais 2, magnésio. Positivo primeiro, negativo depois. A soma das cargas tem que dar 0. Mais 2 com menos 3 não dá 0. Então, o 3 do fosfato desce para o magnésio. E o 2 do magnésio desce para o PO4, indicando as quantidades que vai precisar ter para zerar as cargas. Então, Mg 3, então 3 vezes 2, 6 positivos. O PO4 temos 2. O PO4 é menos 3, como tem 2, menos 6. Então, zerou as cargas. E, de novo, lembrando, não pode esquecer de pôr o parênteses, já que aqui nós temos dois elementos químicos diferentes. Temos o P, que é o fósforo, e o O, que é o oxigênio. Então, essa valência que desce indicando a quantidade, está multiplicando os dois. Então, precisa pôr o parênteses. Então, a fórmula fica Mg3, PO4, 2. Essa é a fórmula do sal do fosfato de magnésio. Outro exemplo, FeCN6-3, ferricianeto. Al mais 3, alumínio. Positivo primeiro, negativo depois. Al mais 3, FeCN6-3. Mais 3 com menos 3 deu 0, a fórmula já está correta. AlFeCN6. Essa é a fórmula do ferricianeto de alumínio. PO4-3, fosfato. Cu mais 1, cobre 1 ou cuproso. Positivo primeiro, negativo depois. Cu mais 1, PO4-3. Mais 1 com menos 3 não dá 0. Então, a valência do PO4 desce, indicando a quantidade de cobre. Então, Cu3, PO4. 3 cobres, 3 positivos, com 3 negativos, zerou. Então, essa é a fórmula do fosfato de cobre 1 ou fosfato cuproso. Outro exemplo, PO4-3, fosfato. Fe mais 3, ferro 3 ou férrico. Positivo primeiro, negativo depois. Mais 3 com menos 3, zerou. Se zerou, a quantidade já está certa. Então, FePO4. Fórmula do fosfato de ferro 3 ou fosfato férrico. Outro exemplo, AsO4-3, arsenato. Au mais 1, ouro 1 ou ouroso. Positivo primeiro, negativo depois. Mais 1 com menos 3 não dá 0. Então, a valência do arsenato desce para o ouro, indicando a quantidade que vai precisar de ouro para zerar as cargas. Então, Au3, 3 ouros, mais 3.
com menos 3, zerou. Então, a fórmula é AU3ASO4. Fórmula do sal. De arsenato de ouro 3 ou arsenato cuproso. Outro exemplo. ASO4 menos 3, arsenato. SN mais 4, estanho 4 ou estânico. Positivo primeiro, negativo depois. SN mais 4, ASO4 menos 3. Mais 4 com menos 3 não dá zero. Então, a valência do estanho, 4, desce, indicando a quantidade de arsenato. E a valência do arsenato desce, indicando a quantidade de estanho. Então, vai ficar SN3, então 3 vezes 4, 12 positivos. ASO4, são 4 dele. 3 vezes 4, 12 negativos. Então, a fórmula fica SN3, ASO4, 4. Não esqueça que tem que ter o parênteses, tá? Porque aqui eu tenho o AS e tenho o O. São dois elementos químicos distintos. E esse 4 está multiplicando os 2. Então, essa é a fórmula do sal do arsenato de estanho 4 ou arsenato estânico. Outro exemplo. P2O7-4, que é o pirofosfato. Na mais 1, sódio. Positivo primeiro, negativo depois. Então, Na mais, P2O7-4. Mais 1 com menos 4 não dá zero. Então, o 4, que é a valência do pirofosfato, ele desce para indicar a quantidade de sódio. Então, vai ficar Na4, P2O7. Essa é a fórmula do pirofosfato de sódio. Outro exemplo. P2O7-4, pirofosfato. Mg mais 2, magnésio. Positivo primeiro, negativo depois. Mais 2 com menos 4 não dá zero. Mas eles são múltiplos de 2, então dá para simplificar. Quando der para simplificar, tem que simplificar primeiro. Então, vamos dividir por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. E 4 dividido por 2 vai dar 2. Esse 2 que ficou aqui, ele desce para o Mg, indicando a quantidade. Então, vai ficar Mg2P2O7, que é a fórmula do pirofosfato de sódio. Outro exemplo. P2O7-4, pirofosfato. Al mais 3, alumínio. Positivo primeiro, negativo depois. Mais 3 com menos 4 não dá zero. E também não dá para simplificar. Então, o 4, que é a valência do pirofosfato, desce para o alumínio, indicando a quantidade que vai precisar dele. E o 3 do alumínio desce para o pirofosfato, indicando a quantidade que vai precisar dele. Então, vai ficar Al4, entre parênteses, P2O7 e o 3 fora do parênteses. Esse 3 está multiplicando tanto o fósforo quanto o oxigênio. Por isso que precisa do parênteses. Então, a fórmula do sal ficou Al4, P2O7, 3. Pirofosfato de alumínio. Outro exemplo. P2O7-4, pirofosfato. Cu mais 1, cobre 1 ou cuproso. Positivo primeiro, negativo depois. Mais 1 com menos 4 não dá zero. Então, o 4, que é a valência do pirofosfato, desce, indicando a quantidade de cobre que vai precisar para zerar as cargas. Então, Cu4, P2O7. 4 cobres, 4 positivo. Com 4 negativo, zerou. Então, a fórmula aqui está correta. Fórmula do pirofosfato de cobre 1 ou pirofosfato cuproso. Mais um exemplo. P2O7-4, pirofosfato. Fe mais 2, ferro 2 ou ferroso. Positivo primeiro, negativo depois. Mais 2 com menos 4 dá zero. Não dá zero. Outro exemplo. P2O7-4, pirofosfato. Fe mais 2, ferro 2 ou ferroso. Positivo primeiro, negativo depois. Mais 2 com menos 4 não dá zero. Então, temos que simplificar, já que mais 2 e menos 4 são múltiplos de 2. Então, dá para simplificar. Vamos simplificar, vamos dividir por 2. Então, mais 2 dividido por 2 dá 1. Menos 4 dividido por 2 dá 2. Então, o 2 daqui desce indicando a quantidade do ferro.
Então vai ficar Fe2P2O7. 2 ferros, cada ferro é mais 2, então dá mais 4, com menos 4 dá 0. Então a soma das cargas agora está zerando. Então a fórmula é Fe2P2O7. Fórmula do sal de pirofosfato de ferro 2 ou pirofosfato ferroso. Mais um exemplo. P2O7 menos 4 é pirofosfato. Au mais 1, ouro 1 ou auroso. Positivo primeiro, negativo depois. Mais 1 com menos 4 não dá 0. Então, o 4 do pirofosfato desce indicando a quantidade de ouro. Vai ficar Au4, P2O7. Essa é a fórmula do pirofosfato de ouro 1 ou pirofosfato auroso. Mais um exemplo. Sn mais 4 é estanho 4, ou estânico, o P2O7 menos 4 é o pirofosfato. Positivo primeiro, negativo depois. Mais 4 com menos 4 dá 0. Então a fórmula já está correta. SnP2O7. Fórmula do pirofosfato de estanho 4 ou pirofosfato estânico.